Vamos lá, pessoal, para mais esse vídeo aqui, é o vídeo que fecha o conteúdo da matéria de cinemática espacial, tá? A gente vai falar agora um pouquinho sobre restrições diretoras, tá? Da mesma forma que para mecanismo plano, tá? A restrição diretora, ela funciona como eu impor a função, o comportamento ao longo do tempo para a variável que eu quero. Então, se, por exemplo, se eu quiser pegar lá uma φ1 diretora, né, eu vou ter que x1, x de p1, pi, menos f de t igual a zero. Mas se eu quisesse, por exemplo, que a rotação de um corpo se comporte de uma tal maneira, por exemplo, eu tenho que falar aqui que o E0 menos um c de t vai ser igual a zero. Ou seja, o E0, lembrando que o E0, por exemplo, está associado só ao ângulo, né? E0 é o cosseno de que se sub 2. Então, eu vou ter restrições absolutas em E1, E2 e E3, tá? Eu estou amarrando o e eu vou variar só o outro parâmetro, por exemplo, tá? Isso é uma ideia. Não tem muito o que falar sobre esse assunto, porque para cada aplicação você pode ter uma ideia. Por exemplo, você pode criar restrições de translação utilizando, por exemplo, uma junta, falando que, por exemplo, φ, fazer uma de translação, usar um φ d2 entre h e d, ser um c de t. Você está amarrando o deslocamento de um ponto. Mas junto disso aqui é uma translação. Beleza? E aí vai muito da criatividade e da necessidade de vocês, tá? Passando agora para o problema de análise de posição. Tá. A gente construiu, né, o nosso vetor de restrições, né, que vai ser nosso conjunto de restrições cinemáticas, as nossas restrições diretoras e a equação de normalização dos parâmetros de Euler, né? Ou seja, nosso φ agora são as cinemáticas, diretoras e as do parâmetro de Euler. E aí fecha a conta da dimensão. Por quê? Se eu tenho NC corpos, eu tenho 6 vezes NC graus de liberdade, certo? Se eu tenho NC corpos, eu tenho 6 vezes isso em graus de liberdade. Logo, eu teria que ter aqui 6 vezes o número de corpos. Só que na verdade eu uso 7 coordenadas para cada cor. Logo eu tenho aqui, eu teria que ter 7 vezes NC equações. Eu tenho que trabalhar com as minhas equações, com o meu número de coordenadas, independente do número de graus de liberdade que existam. Eu tenho que restringir, como eu estou trabalhando, eu posso usar mais coordenadas do que graus de liberdade, do que desculpa, aqui não é grau de liberdade, né? Coordenadas independentes. Ou seja, eu teria 6 vezes o número de corpos, só que a gente usa 7.
Então tem que ter 7 vezes o número de corpos em número de equação. Só que para cada corpo, você tem uma equação de restrição dos parâmetros de Euler. Logo, a dimensão desse cara aqui é o número de corpos por 1. Logo, aqui para cima, sobra 6nc por 1. Logo, faz sentido aqui a conta. Você ter 6 graus de liberdade por corpo. Então aqui, por exemplo, se forem 3 corpos, eu vou ter 18 equações. 3 equações para os parâmetros de Euler. Tantas diretoras quanto forem os graus de liberdade do mecanismo. E 6nc menos nDOF. Esse aqui vai ser o meu NH, o meu número de restrições holonômicas. Beleza? Então, quando eu for calcular o meu jacobiano, né, eu vou calcular meu jacobiano em relação a Q. Quem é Q? Q é RI, PI. Né, o QI. Logo, meu Q é o conjunto dos vários RIs, vários PIs. Certo? Então a jacobiana vai ficar igual. Deixa eu botar aqui do lado. Q vai ser ficar RI R1 ficar PI1. Aí aqui do lado ficar R2 ficar Pi22. Lembrando que sempre o Pi é no referencial do corpo. Tá? Só que aqui não pode ser Pi, tem que ser P. Então você bota aqui o 2 e G. 2 GI. 2 GI. E assim vai. E aqui embaixo, a mesma coisa, só que com FD. Tá? E assim vai. E a derivada dos parâmetros de Euler, né? Eu tenho que botar aqui embaixo. Φp, Φp é PI transposto PI para cada corpo, né? Então, Φp em relação a Q é 0. Em relação a R, desculpa, é 0. E Φp só ajustando aqui. E Φp em relação a P é 2PI transposto. Então aqui, né, vai ficar sempre 0. Aí aqui para cada corpo, né? 2P1 transposto, 0, 0. Aí pro 2 fica 0, 0, 0, 2P2 transposto. 0, 0, 0, 0, 0, 2P3 transposto. Beleza? Então assim, deixa eu ver o que eu fiz aqui em cima, né? Aqui. Assim fica a minha jacobiana. Percebo que ela cresce muito em relação à dimensão. Mas em termos de análise, é a mesma coisa, tá? Pontos de singularidade são pontos em que a jacobiana perde posto, ou seja, determinante igual a 0. Tá? As análises são as mesmas. E como é que eu verifico se um ponto atende ou não às restrições? Você pode, dada uma solução, você pode ver se ela atende ou não, resolvendo o sistema de equações não lineares, que é usando o Newton-Raphson, da mesma forma que a gente fez para sistemas planos, tá? Não muda nada. Só lembrar que a gente tabelou as restrições em relação a π, e aqui entra
FP. Estou virando em relação a P. Tá? Esse que é um detalhe importante, ou seja, multiplica por 2 e por G. I. Lembra que tem G, depende dos parâmetros de J do corpo I. Trabalhando o corpo I, GI. Corpo J, GJ. Tá bom. Tá, agora vamos passar para análise de velocidade e análise de posição, de aceleração, tá? E aí vamos ter umas coisas interessantes que a gente vai analisar. Deixa eu descer aqui a folha. Vou botar aqui embaixo. Tá, vamos lá. A equação dos parâmetros de Euler, né? Em relação a P, P é 2PI transposto. Passando isso em relação a π, eu tenho que multiplicar por G transposto, né, à direita. Então vai ficar aqui, é meio, né, eu tenho que dividir por 2, PI transposto, GI transposto. Só que isso é igual a zero. Logo, tá, vocês vão ver que a gente vai escrever as equações de velocidade e de aceleração em relação ao vetor ômega, que a gente relaciona com P. A gente vai escrever essas equações em termos de velocidade angular e aceleração angular. Logo, elas vão ser baseadas em derivadas em relação a π. Só que se eu for calcular aqui a derivada em relação a π da equação dos parâmetros de Euler, desculpa pessoal, ela é identicamente nula. Logo, não faz sentido eu botar uma equação que é zero igual a zero embaixo da minha equação. Então, a gente vai reduzir a ordem e voltar para trabalhar com 6 ao invés de 7. Beleza? Por causa disso aqui. Porque ela é sempre igual a zero. Ela é identicamente nula, ou seja, ela é sempre atendida. Logo, eu não preciso considerar 7 parâmetros para análise da velocidade e aceleração. Só para análise da posição. Que vem justamente daquele problema, da ideia de que você não consegue integrar a velocidade angular. Tudo isso está amarrado por trás dessa teoria. Tá? Mas quando eu for trabalhar com velocidade, eu tenho que posso trabalhar só com 6. Tá. A gente lá na cinemática plana, né? A gente calculava lá os termos de velocidade e os termos de aceleração. Aqui a gente não vai calcular porque é um pouquinho mais complicado de calcular, ainda mais por causa desses pis e afins, tá? Mas o que a gente sempre pode garantir, que, pelo que a gente já fez até agora, é que em todas as equações não aparece tempo explícito nenhuma. Logo, o meu gama eta k, né? Vai ser sempre igual a zero. E meu gama k vai ser igual a zero. Não, gama k não, desculpa. O eta k é igual a zero para todas as equações. E o gama k, a gente vai calcular aqui, tem até a equação aqui. Tá, ele vai ser menos φtt menos somatório de igual a 1 até NB desse vetor aqui, ficar RI, ficar ponto, RI, fi ponto D, desculpa, ficar RI, RI ponto, mais ficar π ômega I no referencial I. Isso aqui é igual ao gama K. Tá? Só que isso aqui é bem complicado de calcular para esse tipo de mecanismo. Então,
a gente vai simplesmente... Isso aqui, os vários gama K estão expostos lá na apostila, tá? Pra gente vai ser tabelado. A dedução disso não vai ser feita agora, tá? Não cabe ficar fazendo isso aqui porque é muito trabalho. Tá, e vocês vão ver que no livro ele bota uma equação para velocidade, uma equação para aceleração, tipo nessa forma aqui, tá? Essa equação nada mais é do que você pegar a sua jacobiana, que a gente calculou aqui em cima, tá? A jacobiana que a gente calculou aqui, em relação a π, em relação a φ, tá? E escrever um sistema tipo esse. Φ Q ponto igual a eta K. É igual a eta. Só que é FQ. É ficar R1, ficar P1, ficar R2, ficar P2, blá blá blá. Aqui fica... Ou seja, cada coluna, né? E aqui embaixo, FD R1, FD P1, FD R2, FD P2. Isso aqui tudo vezes R1 ponto, ômega 1 ponto, R2 ponto, ômega 2 2 ponto. Se vocês forem ver, expandir o somatório, vocês vão ver que dá exatamente isso aqui, tá? Esse somatório que está escrito no livro é justamente essa equação matricial, que é muito mais fácil de se implementar, dado que a gente vai ter que implementar a jacobiana para análise da posição, certo? E para aceleração é a mesma coisa. Só vou colocar as equações aqui para vocês terem registrado, mas é a mesma coisa, tá? Então, colocando na forma expandida, né, que o livro mostra pra gente, tá? Vão ser a equação da velocidade. Equação da velocidade. Tem o somatório de igual até o número de corpos de ficar R1, FD R1I, RI ponto, mais fica PII, FD PII, ômega 1, isso aqui igual a eta. E equação da aceleração. Isso aqui não é eta K e eta D, tá? Aceleração. Somatório de igual a 1 a TNB de ficar RI, ficar FD RI, R 2 pontos, mais ficar PI, FD PI, ômega I ponto, igual a gama K, gama D. Beleza? Esses caras aqui, tá? Eles são bem complicadinhos, mas estão lá no livro, estão lá na apostila, já arrumadinhos para vocês. Beleza? Assim a gente encerra Cinemática Espacial. Valeu!